Olá, tudo bem, pessoal? É uma satisfação novamente estarmos aqui presentes nessa videodiscussão para tratar de mais um tema fundamental relacionado ao campo intelectual e ao campo de pesquisa do ensino de história. Eu preciso primeiramente fazer um registro, que ainda não fiz nos outros vídeos, que é sobre o nosso programa de pós-graduação em ensino de história, né, que é um programa aqui da Universidade Federal do Pará, e que ele faz parte da Rede Nacional Prof. História, que é o mestrado profissional do ensino de história. Então, o nosso programa de pós-graduação em ensino de história ele está sediado na Universidade Federal do Pará, no campus de Ananindeua. É bom a gente ficar bastante atento a isso, porque eu tenho recebido mensagens e realmente foi um lapso nosso e eu peço desculpas, né? Então, nosso programa ele faz parte, então, da Universidade Federal do Pará, no campus de Ananindeua, que fica, então, situado aqui no conjunto Cidade Nova, na SN 3, esquina com a travessa WE 26. Tá bom? Então, esclarecido esse ponto, não esqueçamos que essa é uma iniciativa do nosso programa de pós-graduação, nesses tempos de pandemia e de isolamento social, no qual todos precisamos ficar em casa. Professor Francivaldo, o senhor continua cumprindo os protocolos do isolamento social? Continuo. Eu acho que todo mundo tem que seguir as normas aí dos órgãos de saúde, de vigilância epidemiológica. Acho que isso é muito importante para garantir a saúde de todos, né? E dizer da satisfação de nos encontrarmos novamente para fazermos mais um debate. Eu acho que é importante lembrar realmente, né, que esse debate ele é proporcionado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal do Pará, vinculado ao campus Universitário de Ananindeua, né? E é sempre uma satisfação podermos nos encontrarmos para debatermos assuntos vinculados ao ensino de história e a discussão mais pautada nas questões teóricas. Perfeito. Também quero agradecer bastante as visualizações, os comentários lá no chat do YouTube, também na página do Prof. História no Facebook, tá certo? Então, nos sigam, vejam o que nós estamos fazendo, não é somente essa iniciativa aqui, mas tem lives, tem discussões de outros grupos de pesquisa, de outros docentes do nosso programa. Nos prestigiem. Eu penso que nesses tempos de isolamento social, nós temos que incentivar novas maneiras de aprender história e, sobretudo, novas maneiras de aprender sobre o ensino de história. Ok? Bom, então, dando início à nossa discussão de hoje, eu quero logo partir diretamente para um vídeo que nós conseguimos coletar no próprio YouTube sobre uma aula que um aluno acabou construindo ali junto com uma professora. Vamos ver esse vídeo? A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada, é 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula? Ele percebeu... Oi? O que tem a ver os romanos com isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Rugre, oitão, pistola, fuzil, 762, AR-15, pistol 1. Não tinha nada disso, Nem né? ponto 30. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês, ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Isso Brasil. tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Calma aí. Peraí, tem um passeio. Tem um passeio. Tá, tem mais...
Tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai ver isso aí de pertinho. Gente, é R$6,50 de cada um. Tem que trazer autorização do pai e da mãe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Dos romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais inteligentes. Os romanos Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Tá. Valeu, professor. Bom, Vamos lá. vocês viram que é um vídeo bastante divertido, né? A gente se diverte aqui vendo, eu, professor Francivaldo, a gente vendo esse vídeo, a gente se diverte bastante. Né? Mas que é um vídeo que, apesar dessa parte mais divertida, mais lúdica para quem assiste, né? Ele foi amplamente veiculado aí, né, nas redes sociais e também na TV aberta. Ele é um vídeo que chama atenção para importantes elementos da nossa discussão de hoje. Né? E a nossa discussão de hoje, ela está centrada no tema educação histórica, cognição e pesquisa no ensino de história. Né? Então, partindo desse vídeo, vocês puderam perceber claramente que o vídeo começa, ele tem dois momentos, né? Ele tem dois tempos. Então, é uma aula que se desenrola, primeiramente, tendo a professora como a única protagonista da aula. O tema é um tema extremamente complexo, que é o tema da transferência da família real portuguesa para a América portuguesa, para o que hoje a gente chama de Brasil, né? E dentro de um tema complexo, reparem que a professora, ela busca ali uma metodologia que é a metodologia mais usual dos professores e professoras, que é fazer com que os alunos memorizem aquele conjunto de fatos históricos a partir de um nexo de causalidade, de consequências, não é isso? E aí, a partir desta primeira aula, isso gerou uma série de problemas para os alunos. Né? Então, em primeiro lugar, o problema foi que a professora, que estava ministrando a aula com slides de imagens, ela então começa a trabalhar com elementos que estão fora da realidade dos alunos, né? Que os alunos eles não reconhecem como elementos importantes da sua vida social, né? Mas que fazem parte da vida escolar. Então, primeiro, repare que ela fala em século XIX, os alunos não entendem. Né? É muito engraçado porque eles falam, professora, mas que X é esse aí? Que X e X é esse daí? Quer dizer, olha só, então aí nós temos uma questão temporal mesmo. Né?
Eles não reconhecem, não é só a linguagem em números romanos. Eles não conseguem reconhecer o tempo histórico, linear, cronológico que os professores e professoras trabalham na sala de aula. Não é? O segundo elemento é que, quando a professora vai avançando na explicação, né, na explanação do processo histórico, eles então começam a apresentar uma série de interesses da vida cotidiana deles. Então ali é uma escola pública do Rio de Janeiro, das periferias do Rio de Janeiro, que são periferias que muitas vezes estão localizadas nos diversos morros, né, nos morros da cidade do Rio de Janeiro. Então eles começam a chamar a atenção da professora para elementos que eles veem ali na explicação que interessa a eles, que eles reconhecem. Por exemplo, o número de mortes, a violência, os elementos da guerra, né, os tipos de armas. Né? Então, inclusive, o Acerola, que é o protagonista desse vídeo, ele chega a detalhar, né, que tipo de armas os franceses utilizavam quando invadiram Portugal. Né? Então, ele coloca lá uma série de tipos de armas, é muito engraçado. Né? Por quê? Porque eles estão ali no cotidiano no qual a guerra do narcotráfico entre os morros e a repressão policial é um assunto cotidiano. Isso faz parte da vivência deles e delas. Né? No outro momento também nós podemos notar claramente que eles não têm uma representação segura, coerente da história do passado. É interessante isso. Então, a professora está falando, por exemplo, Napoleão Bonaparte, franceses, portugueses, né, no século XIX, e aí os alunos, tem um aluno lá que insiste em falar, em dizer para ela que ali estão os romanos, né? A luta entre gregos e romanos, a Guerra de Troia. Então, repare que eles não têm uma representação ainda temporal importante. Né? E outra coisa importante também, na segunda aula, que é a aula que a professora já entra, né, eles têm marcado ali um passeio escolar, na segunda aula, a professora pergunta se alguém tinha entendido a aula anterior, senão ninguém iria para o passeio, e aí os alunos apresentam um elemento fundamental, né, dessa aula mais tradicional, verbalizada, externa às suas realidades, que é a falta de memorização. Né? Eles não lembram da aula anterior, certo? E aí, o passeio passa a depender de quem? Do Acerola. Né? Quer dizer, o Acerola, aquele menino negro, ele então se candidata e propõe para a professora, caso ele consiga apresentar minimamente o tema, então a professora liberaria o passeio para toda a turma. E aí ele faz algo fantástico. Ele começa então a associar a explicação do processo histórico transferente da família real portuguesa para a América com a guerra entre os morros pelo tráfico de drogas do Rio de Janeiro, os morros do Rio de Janeiro. Então é interessantíssimo porque é algo lógico e até espanta a professora. Né? Ela fica espantada, por quê? Porque jamais ela poderia esperar que uma explicação sobre o passado viesse de uma realidade tão próxima, inclusive dela, professora, no tempo presente. Então, é nesse aspecto que nós queremos começar a nossa discussão de hoje sobre educação histórica, cognição e pesquisa no ensino de história. Né? Professor Francivaldo, quer fazer algum comentário sobre esse vídeo? Só destacar um elemento que eu achei muito importante, que normalmente quando a gente observa quando os nossos alunos eles não conseguem compreender um determinado conteúdo, né, a gente normalmente associa ao modo de trabalho do professor, que é muito tradicional, que não é inovador, enfim, a gente sempre associa a metodologia do trabalho do professor. Né? E nesse caso, né, veja que a professora está trabalhando com imagens, né? A professora está trabalhando com um material didático, né, adequado,
né, a professora está trabalhando com uma estrutura, você tem uma estrutura de sala de aula também adequada, né, quer dizer, você tem os condicionantes observados aí que propiciariam, né, para um espectador desavisado, ele observaria aquilo ali e identificaria como se fosse um espaço adequado para o desenvolvimento da aprendizagem histórica, né? Só que é o que nós vamos discutir hoje, né, há um elemento ali que dificultava a compreensão por parte dos alunos, que é justamente essa necessidade de nós estabelecermos uma relação entre o passado com a realidade presente. Quer dizer, essa visitação ao passado, né, ao fazê-la, ela deve ser feita partindo de uma realidade do tempo presente. Então, esse elemento, né, de vinculação, ou esse elemento de diálogo presente com o passado, né, faltou, né? Então, nós tivemos ali uma dificuldade de compreensão por parte dos alunos, porque ele via um conteúdo que não fazia muito sentido para a sua realidade, né? Até que um aluno percebeu em que elementos de proximidades poderia estabelecer com esse passado, a partir da sua realidade, né? E conseguiu fazer isso, né, destacando questões que, embora a gente, no primeiro momento, percebesse como questões que a gente chama anacrônicas, né? Mas ele partia de uma realidade e dava conta de compreender, né, aquela realidade passada e a complexidade, né, daquele evento, né? E aí a professora, percebendo aquela questão, então ela se deu conta, né, da importância, né, dessa vinculação, quando ela fala o seguinte: deixa que a partir daqui eu vou conduzir a aula. Quer dizer, ela se deu conta, né, do momento em que agora é a hora do professor entrar em cena. Quer dizer, é o momento do professor corrigir os anacronismos, né, situar melhor o tempo, estabelecer as relações passado-presente, né, de forma a perceber que são temporalidades diferentes, né, mas tem fenômenos que, de alguma maneira, se aproximam na compreensão e na abstração, né? Quer dizer, então ela também foi muito sagaz ao perceber, primeiro ao dar crédito ao aluno, né? Quer dizer, é um pouco essa questão que também nós vamos trabalhar, quer dizer, nós não podemos considerar o aluno como um elemento, né, como um elemento apenas de absorção de conhecimento, de quem vai absorver o conhecimento. Ela deu um papel protagonista ao aluno durante a sua aula, né? Mas também percebeu que esse papel do aluno ele tinha um determinado limite e ela precisava dar continuidade, a isso, né? Então, eu acho que com essas questões que foram inicialmente colocadas, aí a gente tem aí uma série de elementos, de questões para a gente discutir nessa aula, né, vinculada à educação histórica, à cognição e à pesquisa no ensino de história. Professor Adilson. Perfeito. Então, logo no nosso primeiro slide, a gente já começa com uma discussão que é muito travada dentro do campo do ensino de história e que vem mobilizando muitos intelectuais, pesquisadores e pesquisadoras, que é a questão da teoria dos estágios cognitivos da aprendizagem, do famosíssimo Jean Piaget. Então, repare que a instituição escolar como nós conhecemos hoje, que é essa instituição que divide, não é, os alunos por série, não é, e por idade, ela está ancorada numa importante teoria, que é essa teoria do Piaget, né, o pedagogo francês Jean Piaget, né, cujo principal elemento dessa teoria é justamente considerar que a cognição das crianças ela tem um processo biológico de desenvolvimento, né?
Então, quando tu tens, por exemplo, uma criança que entra aos 7 anos de idade no sistema educacional formal, ela tem um nível cognitivo X. Aos 8 anos, já tem um nível cognitivo Y. E ao longo dessas séries, as disciplinas deveriam acompanhar esses diferentes níveis cognitivos de aprendizagem que são dadas pela idade das crianças e jovens. Então, dentro dessa questão, nós temos um problema que atinge diretamente os profissionais e as profissionais da área de história, que é essa teoria do Piaget, ela acabou defendendo a tese de que, enquanto o jovem não atingir o que ele chama de pensamento operatório concreto e também um raciocínio formal abstrato, que para o Piaget, esses dois tipos de raciocínio estariam mais bem consolidados enquanto cognições aos 16 anos de idade. Então, enquanto essas crianças não atingissem esses dois patamares, né, de cognição, elas não conseguiriam pensar historicamente. Né? Então, essa teoria do Piaget, que foi apropriada por um outro pedagogo chamado Roy Heyland, né, do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. O Roy Heyland já é historiador, ele também começa a defender a ideia de que a cognição histórica nas séries iniciais, né, do ensino formal, quer dizer, o que aqui no Brasil seriam as séries que estão colocadas no ensino fundamental 1, nessas séries iniciais, a disciplina História, então, ela não teria um escopo, não seria necessária por causa do nível baixo de cognição desses alunos, ainda muito conformadas dentro de um aspecto de concretude, enquanto que o saber histórico seria um saber ainda muito abstrato, de raciocínio complexo. Né? E aí, isso instala uma discussão entre os historiadores e historiadoras, né? Especialmente aqueles que buscam entender o ensino de história. Será que é possível pensar historicamente entre 7 e 12 anos de idade? Será que a criança ela consegue movimentar e dar sentido, né, às temporalidades históricas colocadas dentro da escola? Quer dizer, o presente, o passado, e construir uma perspectiva de futuro? Bom, é nesse sentido que os textos âncoras da nossa aula de hoje, que é o texto da professora Lana Siman e da professora Flávia Heloísa Caine, vão nos dar base para discutir. Né? Então, pensar historicamente, como nós já vimos em outros vídeos, é esse jogo cognitivo que os alunos e alunas precisam dominar minimamente, né? E no sentido de fazer uma narrativa do tempo, dizer o tempo. Eles precisam dizer-se, quer dizer, se construir também junto, né, desse tempo presente, remeter isso a uma historicidade do tempo passado e, a partir desse fluxo, né, cognitivo presente e passado, projetar, então, as suas expectativas ou perspectivas de futuro. Né? Então, hoje nós temos um campo imenso do ensino de história que vem defendendo que é, sim, possível pensar historicamente em séries iniciais, quando a criança ainda está em tenra idade. Por quê? Porque esses estudos defendem que as crianças elas já trazem para dentro da escola uma consciência histórica. Ela já maneja as temporalidades na sua vida cotidiana, seja na família, seja na igreja, seja nas suas brincadeiras, enfim. Então, dentro dessa corrente que a gente chama de educação histórica, está o problema central de reflexão, que é a cognição histórica. Que não é qualquer cognição, é uma cognição específica, né, que é manejada
através dessa relação que a criança e o professor ou professora têm com os tempos em que nós vivemos. O tempo presente, o tempo passado, que é o tempo da memória, e o tempo futuro, que é o tempo das expectativas. Né? Então, ancorada nessa ideia de que é possível pensar historicamente, né, em terras idades, esses pesquisadores e pesquisadoras, né, do qual eu posso destacar alguns, né, como, por exemplo, os autores Peter Lee e Hilary Cooper, no Reino Unido, Isabel Barca e Marília Gago, em Portugal, Marília Sugadora Smith e Tânia Braga Garcia, no Brasil, dentre tantos outros, esses historiadores, então, eles começam a valorizar a função da significação e da intencionalidade do processo de ensinar e aprender. Quer dizer, didaticamente, nós precisamos, primeiramente, partir da ideia de que as crianças e os jovens, eles atribuem significados ao que estão aprendendo em sala de aula. Assim como aconteceu ali com o nosso Acerola, né? O garoto negro, aluno de um morro do Rio de Janeiro, que explicou um processo complexo da história a partir de uma realidade vivenciada de violência e de guerra entre os morros do Rio de Janeiro por ocasião do tráfico, né, do tráfico de entorpecentes. Né? Então, nesse sentido, esse grupo de pesquisadores, eles buscam estabelecer a ideia de que nós precisamos começar a confrontar a narrativa linear, tradicional, cronológica, centrada nos grandes homens e nos grandes feitos, confrontar essa narrativa com uma narrativa subjetiva, que parta desse aluno, que parta dessa realidade, né? Que parta dessa cultura histórica, como chamam Hilson, né? Então, a partir dessa ideia da narrativa subjetiva, o professor e a professora começam a adentrar diretamente no trabalho com a consciência histórica. Que, como nós já vimos em vídeos anteriores, a consciência histórica ela é primeiramente formada na vida cotidiana dos alunos e alunas. E ela é enriquecida ou até ajustada, aprimorada dentro da escola. Né? Então, narrativa linear versus narrativa subjetiva tem sido o grande elemento de contraposição dessas pesquisas no campo da educação histórica. Né? Educar historicamente séries iniciais requer também uma outra metodologia. Né? Você vai lidar com crianças que não estão acostumadas às narrativas complexas do livro didático, né? Mas que necessitam de elementos que nós também já vimos em outros vídeos. Né? Então, o primeiro elemento desse educar historicamente com crianças de tenra idade é a descentração. Quer dizer, os professores precisam descentrar as suas metodologias daquela ideia que nós já falamos da educação bancária, que o professor é o centro, que detém um volume grande de quantitativo de conteúdos e que vai preencher esses alunos de experiências históricas. Então, descentração requer que o professor também saia do centro desse processo de conhecimento na sala de aula, né, para poder, então, atingir os processos cognitivos relacionados às significações dos alunos e alunas. Né? Atingir os conhecimentos prévios e se perguntar por que os alunos atribuem sentido dessa maneira e não de outra maneira aos conteúdos que são ensinados na sala de aula. Um outro elemento é a empatia. É fundamental educar historicamente em séries iniciais, lidar com a empatia. Na verdade, não só em séries iniciais, né? Também nas séries do ensino médio, né? Em todo o desenvolvimento dos alunos, é fundamental ancorar a didática da história na empatia, quer dizer, na prática da alteridade, né? De se colocar, de conhecer e de tentar sistematizar minimamente
Que realidade é essa que os alunos vivem? Isso também vai gerar novos instrumentos de pesquisa que nós vamos já ver daqui a pouco. Né? Em terceiro lugar, o diálogo, né? O processo dialógico, no qual o Paulo Freire é uma referência incontestável. Né? Acabar com essa dinâmica muito expositiva, né, da aula de história, no qual o professor é o centro e trabalha com elementos muito abstratos do passado, sem atingir o tempo presente e buscar aí uma dialogicidade com esse aluno, né? Uma lógica na qual ele vai colocar o aluno em evidência, né? Ele vai captar o discurso desse aluno, como ele utiliza a linguagem, né? Como ele entende o tempo, como ele vê os processos, como ele se situa dentro desse processo no tempo presente e no tempo passado. Quer dizer, descentração, empatia e diálogo são 3 elementos fundamentais que os pesquisadores e pesquisadoras da educação histórica vêm chamando a atenção. E o último elemento desse primeiro slide é a primordial função da memória na cognição histórica. Quer dizer, um processo significativo de aprendizagem ele tem que passar diretamente pela consideração e pela inserção da memória desse alunado no processo didático de ensinar. Então, não é só expor a memória da humanidade para esta sala. Não esqueçamos que, em séries iniciais, isso não dá certo, também não dá certo em séries intermediárias, o que para nós é o ensino fundamental 2, né, que é desconsiderar como as crianças e os jovens, como eles organizam a sua própria historicidade. Daí parte tudo. Então, a partir da própria história pessoal de cada criança, você pode entrar aí, explorar, não é, a memória que essas crianças constroem a partir do compartilhamento e da educação que elas receberam em casa. Né? Então, a memória que elas compartilham não é só a memória dela, não é só uma lembrança. É uma dimensão compartilhada de experiências, muitas vezes legadas a elas pela família. Né? Então, a cognição histórica é um elemento fundamental, central desta abordagem chamada educação histórica, que vem sendo muito, muito acionada, muito pesquisada pelos professores e professoras no campo do ensino de história. Ok, professor Francivaldo? Eu queria retomar algumas questões, mas eu queria partir dessa sua reflexão, né, que é essa questão da memória e da cognição, quer dizer, e pensando também essa recuperação da memória, quer dizer, a recuperação do passado a partir das experiências do indivíduo, né, mas também pensando a recuperação dessa memória do ponto de vista de uma experiência prática, né? Então, a grande crítica que se fez aos estudos do Piaget, né, inclusive desses autores que foram citados, eu acrescentaria os estudos do Martin Hugler e da Margaret Donald, né, que são estudos ainda da década de 70, do final da década de 70, 1979, para ser mais preciso, e eles faziam uma crítica em relação aos estudos do Piaget, porque ao dizer que as crianças, né, até aos 9 anos, elas não conseguem, né, trabalhar com categorias da história, né, a crítica que se faz é porque a forma como ele desenvolveu seus estudos levavam a um pensamento histórico muito abstrato, não é? Então, abstrato e muito fora da realidade dos alunos, né? Então, eram categorias que eram trabalhadas com essas crianças, sem uma aproximação dessas categorias ou uma exemplificação dessas categorias a partir da realidade. Eu acho que dialoga muito essa questão com o vídeo inicial dessa nossa aula. Por outro lado, esses autores eles estão mostrando o tempo todo que trabalhar com o ensino de história, trabalhar com a história,
é trabalhar com experiências, né? É trabalhar com a experiência humana, quer dizer, não é nada abstrato. A experiência humana é a materialidade, quer dizer, é a ação do homem sobre a natureza, né? E a transformação dessa natureza, né? Embora a gente trabalhe com categorias, mas no fundo, nós estamos discutindo e estamos trabalhando com a experiência humana, né? Nesse sentido, nós estamos trabalhando com algo extremamente concreto. Então, nós não temos por que conduzir um processo de ensino-aprendizado caracterizado apenas por elementos abstratos, porque isso, de fato, vai dificultar muito a compreensão e o entendimento do aluno. A outra é de que nós temos que esperar um momento exato, um momento adequado, um momento mais apropriado para se ensinar história, né? Então, esses estudos, eles rompem com esse recorte temporal na vida das crianças e dos jovens, aonde se diz, olha, a partir de tal idade, você pode aprender história. Antes disso, você não vai aprender história, porque você não está preparado ainda. Quer dizer, esses estudos mostram, né, que desde o nascimento, desde a criança, né, quando ela aprende as suas primeiras, né, as suas primeiras sentidos de vida, né, a percepção sobre o passado, né, ela se mostra, né? Ela vai primeiro identificar que ela vem de uma origem familiar anterior, né? Quer dizer, ela tem um pai, ela tem uma mãe, né? Ela tem avós, quer dizer, ela vai perceber que numa linearidade de vida, ela é muito mais nova do que o seu avô. Isso faz muita diferença, né, no sentido de valores que vão ser construídos aqui, né? Quer dizer, o valor do respeito, da obediência, né, de ouvir aquele porque ele já viveu mais, porque ele sabe mais, né, de perguntar para a pessoa, né, por que aquilo acontece. Quer dizer, as primeiras dúvidas, elas são tiradas por quem é mais velho, por quem viveu mais, né? Ora, nesse sentido, a criança às vezes nem pergunta para o seu colega, porque ela vai dizer, ele não sabe. Quem sabe é o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu avô. Quer dizer, isso é uma percepção de temporalidade, né? Mas a gente só vai conseguir trabalhar isso com a criança na praticidade, na prática, né? Daí porque, por exemplo, professores do que seria antes primeira, quarta série, que hoje, né, vai até o quinto ano, professores de até o quinto ano, tem muitos professores que já trabalham com isso nas suas experiências de sala de aula, né? Trabalha com a coisa da herança familiar, da origem familiar, né, da questão da identidade, dos dados de identidade. Então, tudo isso coloca a criança em um centro de vivência social circunscrito, né, por outras pessoas, mas também circunscrito por um passado, né? E também por uma memória, né? Por outro lado, a criança vai também se perceber, né, que, ora, é muito comum, né, as histórias para as crianças, né, principalmente para as crianças dormirem. Os pais contam histórias para as crianças dormirem. Então, não está nada distante da vida dessas crianças. Pelo contrário, faz parte da sua vida eles ouvirem o nome história. Conta uma história para mim, né? E ela vai percebendo, à medida em que ela vai amadurecendo a sua experiência de vida, ela vai percebendo que tem as histórias que ela diz que são verdadeiras e as histórias que são inventadas, que são criadas, né? Então ela vai percebendo os eventos que aconteceram numa dada temporalidade, né, e os eventos que são criados pela imaginação humana, né? Então, veja que aí você tem vários elementos que identificam, né, a presença, né, dessa questão, desses elementos da história na vida dessas crianças, o que, de alguma maneira, desconstrói um pouco essa percepção piagetiana, né, do desenvolvimento das crianças. Por outro lado, tem uma questão ainda extremamente importante dentro desse debate, que é a discussão que, inclusive, está colocada no filme, que eu gostaria de aqui recuperar, que é a questão do pensamento
e num primeiro momento, às vezes, equivocado dessa criança, né, ou um pensamento anacrônico dessa criança, quando ela vê determinados eventos, ela vai tentar primeiro materializá-lo, né? Então ela vai materializar esses eventos a partir de uma experiência de vida própria. Isso explica muito porque que o Acerola vai ver a França e vai ver Portugal como morros, né, para discutir, para contar a questão do bloqueio continental, né, dizer que o Napoleão queria ter todos os morros do mundo, né, mas teve uma hora que ele teve, né, que ele foi para o morro errado, né, deu uma de otário, eu acho que é uma expressão mais ou menos assim que ele utiliza, quer dizer, né, para vender o bagulho, né, quer dizer, Inglaterra justo, para vender os bagulhos, que são as drogas. Justamente, quer dizer, você tem aí uma série de linguajares que são próprios da realidade dessas crianças, né? Mas que faz sentido para a narrativa, para essa narrativa da história que está sendo contada. Bem, então veja, dessa experiência do anacronismo, da percepção equivocada, isso é muito importante para que a gente deixe o aluno falar, né? Eu acho que isso fica muito claro quando a gente observa essas teorias que a gente está aqui analisando, né? Quer dizer, fica muito claro essa ideia que a gente deixe que o aluno estabeleça uma liberdade de expressão verbal, né? E porque isso, de alguma forma, vai facilitar a vida do professor no sentido dele poder depois ir construindo os elementos necessários para essas correções anacrônicas, né, para mostrar as diferentes temporalidades, para que ele perceba, para que o aluno comece a perceber que são eventos, né, que está se dando em momentos diferentes, né, em escalas temporais diferentes, né? E uma questão, acho que também importante, nesse momento, qual é o papel do professor, né? Quer dizer, o papel do professor é o papel do mediador. Nesse momento, ele é um mediador, né? Ele é um mediador porque, no fundo, ele vai fazer uma ressignificação, né, das suposições que os alunos construíram. Quer dizer, ele é um mediador porque ele não vai, na verdade, desconstruir aquilo que o aluno fez naquele momento, né? Mas ele vai tentar reelaborar, né, com o aluno, né, aquilo que anteriormente ele já havia construído, né? Então, ele não vai fazer uma intervenção nesse momento, né? Ele vai fazer essa mediação entre esse conhecimento institucionalizado, quer dizer, esse conhecimento que está no material e que ele precisa mostrar para o aluno, e esse conhecimento que o aluno construiu de forma imediata com esse contato, né? Então, o professor vai construir aí um terceiro, né? Se é que a gente pode fazer esse tipo de classificação, mas eu estou fazendo isso para que a gente possa ter uma percepção mais didática da coisa. O professor vai fazer um terceiro elemento, uma terceira leitura sobre, que é justamente essa leitura construída com o aluno. Você tem uma leitura do material, né, que pode ser o livro didático e etc., ou você tem uma leitura do aluno, né, e você passa a ter agora uma terceira leitura, que é uma leitura construída do aluno com a mediação do professor, né, que aí já é, inclusive, um outro conhecimento produzido, né, a partir desses dois elementos anteriores. Por isso que o professor Brito fez na sua fala anterior, ele destacou muito essa questão da consciência histórica. Quer dizer, a consciência histórica é justamente o diálogo, né, de construção de saberes. Então, à medida em que o aluno ele vai se apropriando e construindo novos conceitos, novas categorias, problematizando ainda mais o passado, utilizando de forma mais densa e complexa o passado, né, ele vai, obviamente, consolidando ainda mais a sua consciência histórica, né? Então, a consciência histórica ela é também construída nesse processo, né, de diálogo e de construção de conhecimento, né, para a gente, né, dialogar mais diretamente com esse último item, que foi aí
a vinculação entre essa função da memória e a cognição histórica. Professor Adilson. Perfeito, professor Francivaldo. E mais que isso, né, mediação é essa, só retomar um ponto que você colocou muito claramente, que é o professor tem que ser consciente de que ele é um mediador desses diferentes discursos e linguagens e consciências históricas, e mediação essa que precisa se expressar didaticamente numa abertura, né? Uma abertura humana na qual o educador também passa a ser educando e permitir que o educando também possa ser um educador, né? E aí o Paulo Freire, com a sua genialidade e sensibilidade, é que trouxe essa fala que eu acho muito importante pontuar. Mas, se a educação histórica trabalha com a cognição histórica como seu fundamento, seu problema maior, não é? Que também não está somente restrita aos alunos e alunas, mas também aos professores e professoras, quais são os elementos empíricos? Como é que a gente pode pesquisar a educação histórica a partir da cognição histórica? Seja no próximo slide, não é isso? Nesse slide, repare, nós problematizamos aqui a educação histórica, uma abordagem de pesquisa, né? Então, o primeiro elemento importante para se pesquisar a educação histórica, para se rastrear a cognição histórica, é reconhecer o papel desses conhecimentos prévios dos alunos, que o Jorgen Hilsen chama de cultura histórica, né? A cultura histórica, só relembrando a todos e todas, são aqueles potenciais de conhecimento histórico, de conhecimentos do passado e do presente que estão ainda fragmentados na vida cotidiana. E são esses potenciais que essas crianças e jovens se apropriam primeiramente para dar sentido ao que estão aprendendo na sala de aula. Então a cultura histórica é um elemento central de pesquisa para se dimensionar empiricamente como esses alunos atribuem sentido aos conteúdos de história e como é que se desenvolve a cognição deles, o pensar historicamente. E aí, o método que tem sido muito usado, né, pelos pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a educação histórica tem sido a pesquisa-ação, né? Inclusive, eu mesmo sou um adepto dessa pesquisa, a gente implementou isso no nosso grupo aqui do PIBID, Ananindeua, né, na nossa última experiência, que é a pesquisa na qual os professores e professoras começam, então, a fazer um levantamento, primeiramente, socioeconômico, desse corpo discente da sua sala de aula. Né? Tem que conhecer esse aluno, de onde ele vem, que bairro ele mora, qual é essa situação financeira, né? Qual é a organização familiar de que ele provém, né? Então, é uma pesquisa que já começa a fazer uma sondagem da realidade desses educandos e educandas, né? E sempre a pesquisação, repare, você faz um levantamento, né, em forma de pesquisa dessa vida dos alunos e alunas, mas também você sempre se propõe a fazer uma intervenção na escola, uma ação. Nessa ação, né, que deve vir a partir da pesquisa, aí você já pode trabalhar diretamente com as questões que remetem à memória e às experiências desses alunos no seu cotidiano, né? Então, é fundamental para o pesquisador e a pesquisadora começar, então, a fazer esse processo de coleta empírica de informações, de dados, que possam levá-lo a refletir sobre a consciência histórica que esses alunos trazem de fora para dentro da escola, né? E aí parece central nesse empreender empírico a teoria da aprendizagem significativa, né? Que é uma teoria que vem do pesquisador, pedagogo norte-americano David Ausubel, né? E que aqui no Brasil tem sido bastante difundida a partir dos estudos do professor Marco Moreira da Silva, né?
que é um professor que vem da área da física, das ciências exatas. Então, a teoria da aprendizagem significativa, ela leva em consideração diretamente esses conhecimentos prévios dos alunos e alunas como ponto de partida para se construir didaticamente uma aula de história, né? Então, você faz uma investigação, faz um levantamento, uma sondagem, e aí é fundamental que se ouçam os alunos, né? Então, sempre a partir da pesquisação, você tem ali as entrevistas, né? Quem trabalhar com o aluno vai entrevistar os alunos e alunas. Quem trabalhar com os professores vai entrevistar os professores e professoras. Então, esse discurso é fundamental para entender essa cognição histórica, né, desses alunos, alunas e também professores e professoras. Nunca esquecendo, né, que os professores e professoras atribuem tanto sentido ao que ensinam, quanto os alunos ao que aprendem, né? Então, um elemento também fundamental é não paralisar-se somente na sondagem, mas começar então a propor, né? A propor uma nova dinâmica de ensino na qual aí sim os professores e professoras possam fazer aquilo que o professor Francivaldo falou, fazer a mediação, né? Mas a mediação tendo um objetivo claro. Qual é o objetivo? Fazer com que esse alunado pense historicamente. E aí a gente volta no papel do método histórico para se pensar historicamente, né? Então, hoje a didática da história dos professores, ela é muito centrada nos conteúdos do passado, nas suas causas e consequências dos processos históricos. Nós temos que começar a repensar isso, gente. Repensar em que sentido? Privilegiar o método histórico, né? A historicidade como elemento central para se entender o tempo presente, os fenômenos que vivemos, a relatividade do discurso histórico, quer dizer, não há uma verdade absoluta, né? Nem aquela que o professor diz é absoluta, mas nós trabalhamos com diferentes realidades discursivas e explicações, interpretações sobre o presente e o passado, não é isso? E, fundamentalmente, começar a inserir na didática o trabalho com fontes históricas, né? Mostrar que o discurso histórico ele é fundamentado, é ancorado em evidências, em testemunhos, em fontes. Então, educar essas crianças historicamente é trazer para essas crianças a importância desse método de reflexão e construção do conhecimento histórico. Então, mesmo no tempo presente, quando você for pedir alguma atividade para essas crianças e jovens que eles façam uma abordagem sobre uma questão fundamental do tempo presente, do contexto social, eles têm que, utilizando-se do método histórico, fundamentar o que dizem, né? Fundamentar com informações, matérias jornalísticas, né? Buscar dar um caráter de evidência, né? De fundamentação ao que fala, né? Então, a didática da história precisa ser outra. E aí vem um papel fundamental, pelo menos eu tenho sentido isso nas minhas práticas docentes, que é o papel da sequência didática, né? Então, nós temos que repensar cada vez mais essa aula no qual ela está muito ancorada na memória do professor. Quer dizer, o professor vai ali se lembrando dos conteúdos, encadeando na hora, meio que improvisadamente, e aí tu tens uma explicação. Não é isso? Aí quando os alunos fazem uma pergunta, e essa pergunta ela não está dentro desse esquema pré-estabelecido pelos professores, os professores então começam a inventar respostas, né? Isso aí eu já vi na minha própria prática, né? Não só a minha, como a de outros colegas também. Então a sequência didática ela requer um planejamento sequenciado de atividades com objetivos, né? Com justificativas, para que a gente possa então ali nos apropriarmos sequencialmente
desses discursos, experiências e vivências desses alunos e alunas, né? Então, você não vai fazer isso o tempo todo, né? A mediação, ela parte daí, dessa consciência histórica profissional de que, em alguns momentos da sequência didática, nós vamos trabalhar com a cultura histórica e, em outros momentos, nós vamos, então, construir uma explicação junto com os alunos a partir de uma consciência histórica mais aprimorada, né? Para que ele possa, então, construir uma representação do mundo, né? E não só do tempo presente, envolvendo aí o passado e fazendo orientar-se para o futuro. Quer dizer, transformar o conhecimento histórico em uma praxis na sua vida social e também em uma identidade histórica. E, por último, ensinar história precisa ser entendido como uma metodologia no qual os alunos e alunas, mas também os professores e professoras, possam dizer o tempo, quer dizer, a narrativa. Nós temos que incentivar, né, não somente nós sermos os narradores, nós professores e professoras, mas fazer com que este alunado também possa ser narrador, que narre a sua múltipla e complexa experiência no tempo presente, no tempo passado, e coloque aí, na sua vida enquanto prática social, o tempo futuro. Né, professor Francivaldo? Então, eu penso que a educação histórica, sem cultura histórica, fica difícil, né, professor? É verdade. É verdade. Eu queria só colaborar com essa discussão, que eu acho que é importante, eu acho que perpassa, né, quer dizer, eu acho que é o objeto central do próprio trabalho, né, voltado para o ensino, principalmente do ponto de vista daquilo que a gente pensa em desenvolver projetos de pesquisa, né, gerar problematização. Eu acho que aqui está o não receituário, mas aqui está um caminho, né, para se pensar essa experiência de pesquisa. Mas eu queria colaborar com alguns elementos, alguns outros elementos para esse debate. Quer dizer, primeiro, né, que eu acho que é necessário, né, no desenvolvimento de uma abordagem de pesquisa, né, que tem essa percepção de uma educação histórica, perceber e compreender, ou pelo menos buscar compreender, o saber histórico escolar. Quer dizer, qual é o saber histórico escolar desenvolvido? Né? Ou qual é o saber histórico escolar construído? Né? E aí, trabalhar com a ideia de que o saber histórico escolar, ele não é uma simplificação da produção científica. O saber escolar é uma outra coisa que envolve, né, conhecimento, né, dos professores, mediadores, né, envolve a realidade escolar, envolve leituras e percepções dos alunos, né? Quer dizer, envolve o ambiente social em que essa escola está envolvida, está inserida, né? E, novamente, dialogando com o vídeo anterior, né? Quer dizer, a escola é uma escola de periferia, a escola onde passa-se a trama, é uma escola de periferia, né? Onde os alunos eles vivem uma realidade de exclusão, né? Tanto é que aquilo que vai motivar, né, que a professora procura um elemento para motivar os alunos, né, para que se envolvam mais no seu trabalho, é justamente uma atividade externa à comunidade, que eles possam conhecer, né, aquilo que eles, né, não fazem a menor ideia do que seja, mas acham que vai ser algo bastante prazeroso, né, que é uma visita, acho que é um museu imperial, alguma coisa assim, né? Então, veja, né, esse ambiente social aí, ele também é um elemento determinante para a construção desse saber histórico escolar. Então, quem pesquisa a educação histórica, quem faz uma abordagem de pesquisa sobre isso, necessariamente precisa circunscrevê-la sobre essa questão vinculada ao saber histórico escolar. Se, obviamente, estiver trabalhando com ambientes formais de ensino. A segunda questão é de que e já foi citado aqui, quer dizer, esses jovens, eles estão imbuídos de uma cultura, né, de saberes e de conhecimentos e de informações
que não pode ser desconsiderado. Quer dizer, eles têm uma cultura televisiva, ele tem uma cultura de filmes, ele tem uma cultura de jogos virtuais, né? Eles estão envolvidos no ambiente, nesse ambiente da internet, eles estão envolvidos nesse ambiente, mas muito, né? Então, grande parte do que eles sabem, eles aprenderam nesses canais de televisão, de internet, de jogos, né? Quer dizer, isso também é algo importante nessa dimensão da abordagem da pesquisa no ensino. Por outra, essa relação entre escola e ensino, às vezes ela é uma relação conformativa, né? Mas às vezes ela é uma relação impositiva, mas ela às vezes é uma relação conflituosa. Isso também tem que ser um elemento de observação no trabalho do professor, né? E no trabalho de pesquisa, né, que o professor está desenvolvendo, né? Qual é a relação entre a escola e o ensino de história? É uma história de conflito, de embates, né? Às vezes o professor, na sua experiência de sala de aula, né, está construindo uma ação o tempo todo repulsiva à organização, à gestão, à administração da escola, às vezes à rede de ensino, né? Então, isso também são elementos de observação, né, de compreensão e de pesquisa, né? Objetos para se pesquisar, né? E essa formação docente, em que momento ela se dá, né? Qual é o objetivo dessa formação, né? Para que ela serve, né? Ela está caracterizada em quê? É uma formação da rede? É uma formação da escola? É uma formação de um grupo da escola? Né? Então, isso também são elementos importantes. Isso faz parte de uma política formativa. Né? São ações isoladas que os professores tomam para se apropriar, né, de determinadas ferramentas, né, como instrumentos de melhor adequação da sua atividade docente. Quer dizer, isso também são questões a serem percebidas, né, nesse ambiente da pesquisa. Né? Essa formação, ela está vinculada a um instituto de ensino, ela está vinculada a um instituto de formação, né? Às vezes ela é dada por universidades, mas às vezes ela é dada por um órgão gestor do município, do governo do estado, né? Às vezes ela é dada por um instituto privado. Isso faz toda a diferença dentro da construção dessa formação e o caráter que essa formação vai ter, né? A relação com os programas, quer dizer, hoje nós temos 2 grandes programas vinculados à licenciatura, que é o programa Residência Pedagógica e o programa de Iniciação à Docência. Né? Há uma vinculação com esses programas, né? Esses programas perpassam o ambiente da escola, né? Porque se eles perpassam, eles não perpassam do nada, eles vão estar provocando alterações, modificações, né? Então, entender que os programas que estão presentes também no ambiente da escola é fundamental, né? Para ver de que forma também essa escola dialoga com esses programas, né? Uhum. E por último, destacaria a questão do que já foi falado aqui, de uma cultura social, mas que também ela pode se constituir numa cultura histórica, que é justamente esses objetos da cultura, né? De que objetos da cultura nós estamos falando, né? Daquilo que materializa a cultura, como a pintura, né? Elementos vinculados à arte, né? O próprio uso dos quadrinhos, né? Os memes, as charges, os filmes, as canções, quer dizer, esses elementos que são objetos da cultura, ele também está envolto no ambiente da escola, né? Às vezes o professor se vale desses instrumentos, né, para construir um elemento de introdução à sua aula, né? Inclusive para chamar a atenção para o aluno sobre determinado aspecto que para ele é importante, né, nessa construção desse conhecimento histórico.
E eu acho que uma questão mesmo para fechar tudo isso que a gente está buscando dialogar entre a abordagem, entre a educação histórica e a abordagem de pesquisa, é o próprio a história como também um objeto da pesquisa, né? Que tipo de história que se faz na escola, né? Que tipo de história o professor está construindo? É uma história linear, né? É uma história temática, né? É uma história dos movimentos sociais, né? É uma história das elites, né? É uma história econômica, é uma história universal, né? É uma história regional, né? É uma história que envolve o bairro ou não, né? É uma história local. Quer dizer, a própria história, né? O que se ensina de história pode também ser um objeto a ser trabalhado nessa discussão entre a educação histórica e a abordagem de pesquisa, certo? E professor Francivaldo, é interessante, né, como que a educação histórica, enquanto abordagem do ensino de história, tem trazido fortemente essa dimensão da história local, da história regional, né, trabalhado com as identidades regionais, identidades locais, de comunidades, né, trabalhado ainda com o patrimônio, com a memória coletiva de um certo grupo, de uma certa cidade, né? Por exemplo, a educação histórica também tem tido bastante pesquisa, por exemplo, no ensino de história ambiental, né? Quer dizer, como que as pessoas lidam com a floresta, com o meio ambiente, com o cerrado, com a Mata Atlântica, né? Apesar, por exemplo, de hoje eu ter lido aí no Twitter que o ministro das Comunicações considera que a Amazônia tem 87% de Mata Atlântica. Olha só aí a distorção, né, de conhecimento. Então, a educação histórica, a cognição histórica, ela se direciona para diversos elementos, né, da realidade dos alunos, né? E aqui o Prof. História, ele é um exemplo disso. A gente vem trabalhando com esse tipo de orientação cognitiva, né? Com aprendizagens significativas, trabalhando bastante com o patrimônio, com a memória, né? Com a experiência negra, a experiência indígena, a experiência periférica, quer dizer, das populações que vivem nas periferias das grandes cidades, né? Então, nesse sentido, eu penso que a educação histórica tem muito ainda a contribuir, né, para poder a gente começar, então, a contextualizar mais o nosso ensino de história. E para fechar a nossa intervenção de hoje, né, o nosso vídeo de hoje, eu vou fazer aqui a alusão a uma frase que ficou muito famosa da professora Flávia Heloísa Caymmi, né, que remete à educação histórica. Ela também é uma pesquisadora da abordagem da educação histórica. E ela disse: para ensinar história a João, é preciso entender de ensinar, de história e de João. Né? Então é uma frase assim que eu acho de grande impacto, né? Porque remete a uma consciência histórica docente que não pode mais ficar somente no aprendizado da história, né? Então, para ensinar história a João, é preciso entender de ensinar, quer dizer, trabalhar com o campo do ensino de história, quer dizer, do conhecimento da história, tanto conhecimento da história escolar, quanto da historiografia, quanto da história que está colocada, como o senhor bem falou, nos meios de comunicação, nos mass media, nas experiências sociais, né? E tem que saber, também tem que entender de João. Quem é o João? É esse aluno, é essa aluna que traz conhecimentos prévios para a sala de aula e que ali podem ser bastante utilizados e trabalhados no sentido de construir uma consciência histórica e uma identidade razoável, condizente com a nossa democracia, com o regime que a gente defende, um regime plural, um regime mais igualitário, que promova uma cidadania mais igualitária dentro da nossa sociedade atual. Não é, professor? Então, por aqui a gente... isso. Eu acho que isso acaba fazendo refletir o próprio vídeo da aula, né? Isso. Então, essa frase que você citou aí acaba remetendo ao vídeo, quer dizer, aprender a ensinar, quer dizer, você tem que se apropriar das ferramentas
né, metodológicas e conceituais do ensino, né? Mas você precisa aprender sobre as pessoas, né? Sobre o lugar social, sobre o ambiente social, né? Aonde você está atuando, né? Então, eu acho que a aula do vídeo, de alguma maneira, fez com que a professora aprendesse um pouco mais sobre o ambiente social, né? Então aprender, né? Aprender sobre o João, ou saber sobre o João, perpassa por isso, quer dizer, a gente conhecer melhor os nossos alunos, conhecer melhor o ambiente social em que eles atuam, né? Conhecer como pensam e como atuam, né? E quais os seus valores, que mundo eles pensam, que mundo eles idealizam, o que eles querem, né? Então, isso faz parte também de um elemento de aprendizagem na prática do professor. Acho que a reflexão é muito importante, né? Eu acho que a gente encerra esse ciclo aqui esse momento, né, de debate. Acho que a gente encerra, né, com essa frase que eu acho que é muito significativa e perpassou, né, de alguma maneira toda a nossa reflexão, né, hoje, nesse momento, né? Perfeito. Então aqui a gente se despede mais uma vez, né, pedindo para que vocês continuem em casa, em isolamento social. O perigo ainda não passou, nós estamos no 3º dia consecutivo em que o Brasil superou 1.200 mortes por Covid-19. O professor Francivaldo, não saia de casa, por favor, né? E nos encontramos numa próxima oportunidade. E não esqueçam, esse é o canal do Prof. História, Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal do Pará, campus de Ananindeua. Sigam o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Então, até a próxima, professor Francivaldo. Muita saúde e cuidado. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.